A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos chegando para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Nós estamos chegando essa semana um pouco atrasado devido a alguns acontecimentos, mas graças a Deus que nos dá esta oportunidade. Se você está chegando agora a este canal, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever neste canal e a ajudar-nos divulgando este canal nas suas redes sociais. Nosso único objetivo aqui é abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD e também de você que talvez não seja aluno nem professor, mas é amante da palavra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito do caráter do cristão e nós estamos chegando com a aula de número 9, Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Eu lembro aos queridos que nós temos aula para juvenis. Eu vou deixar o link aqui do professor Juninho na descrição do vídeo. Hulda, a mulher que estava no lugar certo. O nosso texto áureo está no segundo livro das Crônicas, o capítulo 34 e o verso 24, diz assim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. A verdade prática, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, o capítulo 34, os versos 22 ao 28. O personagem principal desta aula é Hulda, e talvez uma personagem que poucos ouviram falar, poucos conhecem, até mesmo nós, ensinadores e pregadores, pouco falamos, até porque a Bíblia fala apenas uma única vez a respeito desta mulher. É certo que no segundo livro dos Reis e também no segundo livro das Crônicas, se referindo ao mesmo fato em relação ao reinado de Josias. Então, Hulda, a definição do nome no hebraico, nós sempre trazemos isso em primeiro lugar aqui, só que com relação ao nome Hulda, o primeiro fato que eu preciso salientar é que o significado do nome ele é incerto, Há algumas controvérsias a respeito de qual seria o verdadeiro significado do nome Hulda. Então alguns vão dizer, e se você procurar aí no Google, você vai encontrar que Hulda significa doninha. O que é doninha? É um pequeno animal, ou seja, o menor animal carnívoro que existe, é este animal chamado doninha. Mas outros vão discordar que também na raiz etimológica desta palavra, na verdade significa duração da vida. Então, se não há consenso entre os grandes estudiosos da língua hebraica, não sou eu aqui que vou trazer a definição, eu apenas estou apresentando os fatos aí, que Hulda a princípio significa doninha, que seria o menor animal carnívoro, mas também, segundo grandes estudiosos, daqueles que se aprofundam na língua hebraica, significaria duração da vida. Então, quando não há definição entre os grandes teólogos, entre os grandes conhecedores, não sou eu nem você que precisa fazer aí essa definição. O certo é que esta era uma mulher de Deus. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui o primeiro tópico, quem foi Hulda, que é o mais importante, Então você vai encontrar aí essa definição no primeiro tópico,
E uma parte aí no primeiro subtópico diz assim: num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Então você precisa analisar bem esta frase aqui do autor, para você não cometer aqui um equívoco, né? Ela está no reinado de Josias, e o comentarista está se referindo aos reis que vieram antes de Josias, né? Principalmente Manassés e Amon, que foram péssimos reis que fizeram Judá pecar. Mas todos os reis, ou seja, todos os profetas, eles estavam desviados. Ulda é contemporânea de Jeremias e de Sofonias. Então, se você olhar ali para os primeiros versículos do profeta Jeremias e também de Sofonias, você vai ver que eles também profetizaram durante o reinado de Josias. Então, ela foi contemporânea do profeta Jeremias e do profeta Sofonias. Então, nem todos os profetas haviam se desviado. Então, esta é uma dificuldade aqui na revista que você precisa atentar bem para não cometer um equívoco. E estou trazendo isso para vocês para que vocês possam aí estar alertas com relação a isso. Ainda no primeiro tópico da revista, no segundo subtópico, diz assim: Ulda testemunhou a ascensão e a queda do reino de Ezequias e a decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Esta é outra dificuldade que você precisa atentar aí, porque algum aluno aí que possa pesquisar mais a fundo vai encontrar aí algumas dificuldades, porque se ela testemunhou a ascensão e a queda do reinado de Ezequias, a pergunta que fica é: quantos anos tinha esta mulher chamada Hilda quando foi consultada pelo rei Josias? E como que eu chego a essa dificuldade? Analisando o tempo do reinado de cada rei. Então, se você olhar, Ezequias reinou 29 anos. Depois dele, Manassés reinou 55 anos. Depois Amon 2 e depois Josias, quando vai fazer esta reforma no templo, quem encontra o livro, ele já estava no 18º, 18 anos de reinado. Então, se você somar os reinados de Manassés, Amon e os 18 anos de Josias, você vai ter aí 75 anos já. Aí, se ela testemunhou mais a ascensão do reinado e a queda do reinado de Ezequias, você precisa jogar aí mais uns 10 anos. Então, esta mulher aí devia ter cerca de 100 anos, segundo essa interpretação aqui do nosso comentarista. Mas eu creio que não é bem isso. Ela pode até ter nascido no final do reinado de Ezequias, mas ela mesma presenciou o reinado de Manassés e Amon e até o 18º ano do rei Josias. Era uma mulher adiantada em idade, mas não, com certeza não tinha ainda 100 anos. Então essa é uma dificuldade aí que o aluno que esteja bem alerta aí vai notar ao somar o tempo de reinado de cada rei, vai encontrar esta dificuldade. Ulda, Jeremias e Sofonias foram contemporâneos. E alguns teólogos acreditam que Jeremias fora influenciado, né, por Ulda. Então, algumas questões que eu vejo alguns professores levantando aí por que o rei Josias mandou estes homens até a profetisa Ulda e não até Jeremias e não até Sofonias? Este é um questionamento aí que muitos têm feito. E o certo é que Jeremias talvez não estivesse em Jerusalém. Jeremias era de Anatote e talvez Sofonias também não estivesse ali à disposição. Mas esta talvez não seja também a melhor explicação. O certo é que Jeremias era ainda moço, era ainda jovem quando aconteceu esses fatos. E o certo é
segundo alguns estudiosos, que Jeremias foi influenciado por Hulda. Então a questão não é por que Hulda foi consultada, sendo que ela foi um referencial aí para este jovem profeta. Esse é um detalhe muito importante que você pode aí levantar na sua aula. Hulda vê o tempo do avivamento. Hulda é uma profetisa que vê o futuro, que consegue ver o que Deus vai fazer. Então, este profeta aqui do Antigo Testamento, esta profetisa, ela vem do hebraico, a raiz da palavra é Navi, que quer dizer aquele que vê, aquele que consegue contemplar através do Senhor as coisas que vão acontecer. Este mesmo tipo de profeta era chamado de vidente, como é o caso do profeta Samuel, aquele que vê. Hulda consegue contemplar o tempo do avivamento. E como nós hoje, na dispensação da graça, podemos contemplar o tempo do avivamento? Somente quando nós vemos 5 passos. Primeiro, arrependimento, quebrantamento, humildade, unidade e obediência. Vou repetir: arrependimento, quebrantamento, humildade, unidade e obediência. Estes são os 5 passos para um avivamento. E isso aconteceu depois que o livro da lei do Senhor fora encontrado no templo. E como nós podemos identificar a necessidade de um avivamento? Os dias de Josias eram dias que necessitava-se de um pleno avivamento. Como nós podemos identificar se precisamos ou não de um avivamento? Quando não há mais oração, ou seja, há pouca oração, quando o livro, que é a Bíblia, está perdido dentro da casa que é o templo. Nós temos templos magníficos, mas não temos o livro, que é a palavra de Deus. E quando o homem passa a ser o centro de tudo, quando nós temos um sistema antropocêntrico em que o homem é o centro de tudo, quando acontecem essas 3 coisas, com certeza nós precisamos urgentemente de um avivamento. Quando não há oração ou há pouca oração, quando o livro está perdido dentro da casa e quando o homem passa a ser o centro de tudo, aí sim precisa-se de um pleno avivamento. E esta é a realidade da igreja brasileira. Ela precisa urgentemente que o livro seja encontrado novamente e que ela passe a viver segundo os parâmetros da Bíblia Sagrada e passe a orar e passe a colocar Jesus Cristo como centro de tudo. Aí sim terá o avivamento tão esperado. Muito bem, o livro que for encontrado, ele tinha algumas regras claras. Lá em Deuteronômio capítulo 28, versos 36 a 50, quando o povo estava no Monte Gerizim, Deus traz a Moisés algumas coisas, algumas bênçãos que eram condicionais e algumas maldições também condicionais. E quando este trecho ele é lido diante do rei, é esse trecho que impacta o rei Josias. E Hulda ela consegue fazer uma leitura perfeita do seu tempo, do tempo em que ela vivia, né? O tempo que sucedeu ao reinado de Manassés e de Amon. Ela consegue fazer a leitura do que acontece à sua volta e compara com o que a lei de Deus já preconizava. E o que diz lá em Deuteronômio 28, 36 a 50? Diz que se esse povo não andasse segundo os parâmetros da lei de Deus, Deus permitiria que este povo e o seu rei fossem levados, que viesse outro rei, tomasse as suas terras e levasse o povo escravo novamente. Então ela faz uma leitura do que estava acontecendo no seu tempo, né, como profeta do Senhor, e ela compara com aquilo que a lei já preconizava. Então ela traz o diagnóstico. Esta é uma necessidade nossa também. Como profetas deste tempo, nós devemos fazer o mesmo. Nós também somos profetas do Senhor, né? Nós também somos aquele que tem o Espírito de Deus, não como o Navi do Antigo Testamento, não como aquele que vê antecipadamente, que é o caso dos profetas que profetizaram
até João, não. Mas nós, como profetas, aqueles que têm o Espírito Santo habitando em nós e temos a revelação completa da palavra de Deus, nós também devemos fazer uma leitura daquilo que acontece à nossa volta. Quais foram os resultados, então, desta consulta dos homens do rei até a profetisa Hulda? Os resultados foram, em primeiro lugar, o rei faz uma convocação urgente. E aqui tem algo muito importante na nossa revista, é que as mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Este é um tempo em que a nossa nação está precisando urgentemente de mudanças. E essas mudanças, as mudanças na nação, só vão ser perfeitas se começarem pelas lideranças, e isto já está acontecendo. E não é diferente no corpo de Cristo. As mudanças sempre vão ter que começar a partir da liderança. E é isto que Josias, é esta atitude que Josias toma. Em segundo lugar, Josias sobe à casa do Senhor com todo o povo. Aqui se falando da unidade, né? Da unidade. Ele, não somente ele, mas todo o povo subiram à casa do Senhor. Em terceiro lugar, ele faz uma aliança novamente com o Senhor, entre o Senhor e o povo, porque aquela primeira aliança o povo quebrou. O Senhor não falha, o Senhor é perfeito, mas o povo havia rompido a aliança, então ele faz uma nova aliança entre o povo e o Senhor. E em quarto lugar, Josias abole por completo a idolatria que havia em Judá. Isso é algo muito importante. Ele tira todos os postes ídolos, todos os lugares em que o povo ia adorar diante de imagens de esculturas. Josias tira. Agora eu queria chamar a atenção para os nossos dias, que este é um tempo de idolatria dentro das nossas igrejas também. Mas a idolatria não é aquela de se prostrar diante de uma imagem de escultura, não. A idolatria são de homens e mulheres sendo idolatrados dentro da casa de Deus. Ou seja, quando o homem passa a amar o seu próprio ego, quando um homem começa a exaltar outro homem, isto é idolatria também. Então nós precisamos ter muito cuidado e perguntar o que é idolatria. Idolatria não é apenas reverenciar uma imagem de pedra, de escultura, não. Este é um exemplo de idolatria, mas idolatria também ela está arraigada em outras coisas que nós às vezes não percebemos. Precisamos tomar muito cuidado, né, com homens procurando honra, com homens procurando aplausos, procurando ser reverenciados. Isto é um pecado. Para finalizar esta aula, eu trago algo aqui que pode ser polêmico, porém é uma verdade absoluta porque está na palavra de Deus. Deus ainda levanta profetas? Deus ainda levanta profetas? Esta é uma pergunta porque muitos na teologia atual vão dizer não, os profetas eles ficaram no Antigo Testamento, não existem mais profetas. Muitos também ainda criticam quando pregadores, ensinadores são chamados de profetas, dizendo que isso não existe mais. E há até base bíblica para isso, segundo alguns. Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 11, verso 13, as palavras aqui são do próprio Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, alguns teólogos tomam por base esse versículo, diz: os profetas foram até João, depois de João não existe mais profeta. Se nós tomarmos isso ao pé da letra, nós vamos ter algumas dificuldades, porque eu vou ler alguns outros textos do Novo Testamento, somente o Novo Testamento, e que vão entrar em choque com esse texto se eu tomar ao pé da letra esse texto. O que Jesus está falando? Que os profetas, né, os profetas e a lei, ou seja, aqueles que profetizaram apontando para ele, Jesus Cristo, eles foram até João. João foi o último. Depois da vinda do Messias, nós já temos a revelação completa de Deus. Então, aquela necessidade dos profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, essa ordem de profetas não há mais necessidade, porque nós temos hoje a revelação completa, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada.
Então, esse tipo de profeta, realmente, eles foram até João. Mas o profeta, aquele que tem o Espírito Santo e que, através da palavra de Deus, traz os princípios elementares, esse tipo de profeta existe? Bom, vamos ler alguns textos, então, a seguir. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 27, você vai encontrar o seguinte: Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos 11 e 27. Então, isso nos mostra que havia profetas na igreja primitiva. Se você olhar para Atos 21 e 10, você vai ver que a Bíblia fala de um profeta que profetizou até para Paulo, um profeta chamado Ágabo. E a Bíblia chama ele por diversas vezes de profeta do Senhor. Então, havia ou não profetas na igreja primitiva? É claro que havia, conforme você pode ver por estas referências. Mas continuando em Atos, no capítulo de número 13, versículo 1 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Vamos ler mais alguns textos. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. Então você pode ver bem claro aí as palavras de Paulo à igreja que estava em Corinto. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz a respeito de Jesus, e ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Então você pode ver bem claro que o ensinamento da Bíblia Sagrada no Novo Testamento é que os profetas de Deus, eles continuam atuando, né? O dom de Deus em homens que são vocacionados por Ele para fazerem uma leitura do seu tempo, e trazerem a palavra de Deus encaixando-se nesse tempo que estão vivendo. Isto é bem claro e isto é atual. Nós não somos cessacionistas, aqueles que dizem que cessaram, né, todos os dons. Nós não temos mais o profeta do Antigo Testamento, o Navi, aquele que era como Isaías, como Jeremias, até João Batista. Nós não temos mais, mas nós continuamos, sim, sendo profetas do Senhor em cima da revelação completa que Ele já deu. E uma coisa que eu aprendo ainda no Novo Testamento é que não há avivamento sem profeta. Não há avivamento sem ter alguém que faça a leitura do seu tempo e encaixe a palavra de Deus, o livro da lei, no tempo em que está vivendo. Então, é tempo dos profetas do Senhor descerem. Alguns me perguntam, irmão Márcio, mas a sua teologia não é da denominação X? Não, a nossa teologia, ela é a teologia bíblica, é aquilo que a Bíblia diz e ponto final. Nós não estamos presos a nenhum rótulo, a nenhum sistema teológico, não. Então aqui neste canal você vai encontrar a palavra de Deus como ela é, simplesmente lida como eu fiz aqui e agora. Então os questionamentos não são comigo, são com a palavra de Deus, porque eu apenas li textos para vocês. Se esses conceitos lhe foram úteis, ajude-nos divulgando. Você pode dar aí o seu joinha, não deixe de dar o seu joinha, né? Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever. Se quiser comentar, fique à vontade. O e-mail para contato eu também deixo na descrição do vídeo. Também deixo o nosso Facebook para você aí adicionar o Professor Márcio aí aos seus amigos. Que Deus venha lhe abençoar ricamente em nome de Jesus.